Olá, sejam bem-vindos. A partir de agora, o Mais Saúde ao vivo na tela da NTV. Você que acompanha aí na sua televisão através do canal 8.1. Estamos também na plataforma do Facebook, na página NTV Patos de Minas, através do nosso site também. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta depois de um período de férias. É um prazer estar com vocês aqui no Mais Saúde. Agradeço a sua enorme audiência e antes da gente apresentar o nosso programa, eu gostaria de agradecer também, em especial, a Polo Floricultura, sempre embelezando e contribuindo com o ambiente aqui do nosso programa, deixando o nosso programa cada vez mais bonito. Você aí de casa acompanha. Esse é um arranjo de orquídea natural que você encontra lá na Polo Floricultura, que fica tradicionalmente na Majogote, no coração da cidade. E o telefone de lá é o 3822-2200, está aí na sua tela para você acompanhar o endereço e o telefone. Quero mandar um beijo, um abraço para a Lurdinha e toda a equipe da Polo Floricultura. Bom, enfim, o Mais Saúde de hoje está no ar, feito para vocês, com vocês e junto com vocês. Estamos no primeiro mês desse ano 2024, um mês muito importante para a gente levantar uma bandeira, um tema e uma cor. Todos os dias esse tema é muito importante no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida. Mas em especial nesse mês de janeiro, a gente começa falando do Janeiro Branco. Vamos falar sobre a saúde mental. Esse tema importante que infelizmente acomete muitas pessoas e com o passar do tempo os números infelizmente só vão aumentando. E a gente traz especialistas e autoridades no assunto para ajudar você aí de casa e claro, o programa é feito para vocês, onde você participa e você manda a sua pergunta. Nesse primeiro bloco, a gente recebe aqui no nosso programa, mais uma vez, ela que é autoridade no assunto, a psicóloga Regina Cardoso. Seja bem-vinda aqui ao Mais Saúde mais uma vez. Prazer revê-la e feliz ano novo. Obrigada para você também. Boa noite a todos, boa noite a todas que estão nos assistindo, nos acompanhando. Um feliz ano novo para todo mundo, né? Porque começa as expectativas, né, do ano novo. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? É um tema importante, como eu falei, a gente vai falar do Janeiro Branco e também na reta final do nosso programa, na segunda parte, a gente vai falar com o psiquiatra, o doutor Rafael Vinhal, já está no estúdio com a gente e a gente vai falar também sobre traumas, sobre a saúde mental para as nossas crianças. Desde quando a gente tem que preocupar com isso? Quais são os primeiros sinais e muito mais no programa de hoje. Coloca aí, produção. Muito bem, coloca aí na tela o nosso WhatsApp para você aí de casa participar, mandar a sua pergunta e ficar à vontade nesse tema muito importante. Bom, Regina, é isso, o ano só está começando. É importante a gente sentir, não sei se só eu, mas acredito que você aí de casa, essa energia de esperança, essa energia de renovação. Parece que tudo vai mudar e tudo muda de fato. É importante a gente ter esse clima de fé, de esperança, de renovação nesse início do ano. É importantíssimo a gente trabalhar essa questão. Eu até costumo falar com os meus pacientes em consultório, com as pessoas que me procuram, que saúde mental a gente trabalha o ano todo, né? De janeiro a janeiro. Então começa janeiro para você se preocupar com isso, porque tem essas renovações das promessas, as pessoas fazem muito programa, né? Que o ano novo vai ter assim cheio de coisas boas, eu vou emagrecer, talvez eu vou ganhar na Mega Sena, né? Então, e às vezes não acontece e fica aquela expectativa. Então eu trabalho a questão que cada dia que amanhece é um ano novo, né? Porque cada dia, o meu dia encerra hoje e amanhã é um novo dia, eu vou ter novas oportunidades, novas perspectivas. Então, a cada dia é um ano novo. Então, a gente tem que estar preparado para isso. A gente faz realmente essa programação para tentar cumprir, né? E isso causa essa ansiedade que as pessoas às vezes não conseguem, né? Cumprir essas metas. Nós vamos falar sobre isso para aquelas pessoas que colocou aí a romã na carteira, pulou 3 ondinhas, né? Fez aquela devoção lá pro seu santo, enfim, não conseguiu, como a Regina falou, eu acredito na grande maioria, né? Quem falou que ia emagrecer, não conseguiu emagrecer, não ganhou na Mega Sena, essa frustração também faz parte, aprender a lidar com isso, com essas tristezas, essas frustrações, faz parte também, né, Regina? Faz parte, sim, faz parte da vida e assim, eu imagino que o autoconhecimento é o melhor caminho pra gente poder contornar essas ansiedades, que é normal a gente sentir medo, a gente sentir ansioso, mas a
gente precisa ter um autoconhecimento, a expectativa. Porque sonhos é uma coisa que eu vou sonhar e pode ser que dê certo, pode ser que não. Mas se eu colocar metas para o meu dia a dia, se eu colocar metas para mim cumprir, por exemplo, janeiro eu vou começar a estudar. Janeiro eu vou começar a fazer uma caminhada para emagrecer. É sempre assim, né? Sempre. Eu preciso de metas. Eu preciso de metas. Então vamos fazer pequenas metas, porque eu vou conseguir cumprir. Se eu fizer metas mirabolantes para chegar em dezembro, eu quero ter 100 mil reais na minha conta. Como que eu vou conseguir isso se a maioria dos brasileiros ganha salário mínimo? Então a gente tem que pensar nessa probabilidade, que eu tenho que fazer metas pequenas que eu dou conta de cumprir no dia a dia. É o famoso pé no chão, Regina. Pé no chão. Porque senão a gente não consegue diminuir essa ansiedade e aí a gente vai estar tratando dessa nossa saúde mental, vai deixar cada vez mais debilitada essa questão da nossa saúde mental. Porque isso me causa uma ansiedade tão grande que eu vou adoecer por isso. E a gente vai falar sobre ansiedade, que é um sintoma, é uma doença, na verdade. O mal da humanidade, né? É o mal do século, né? Isso. Tratado como o mal do século, a gente vai falar sobre isso também. Mas o Janeiro Branco tá aí, você veio de branco hoje, e é o mês que a gente fala e tem que falar sobre a saúde mental. Ter um mês específico para isso é importante, mas a gente já salientou aqui no início do programa de que é importante todos os dias a gente cuidar da nossa saúde mental. Mas ter um mês específico para a nossa saúde mental é importante, assim como tem o Setembro Amarelo, que é da prevenção contra o autoextermínio. Eu acho assim importante porque começa na base, né? Como a gente começa a trabalhar Janeiro Branco, que é o janeiro que vai tratar dessa questão da saúde mental, é uma base. Mas a gente fala de tanto de autoextermínio como de saúde mental o ano todo. É importante lembrar que não tem uma data específica, a gente precisa estar cuidando disso. O janeiro é a base porque a gente começa com novas propostas, né? Então a gente precisa dessa base para a gente poder caminhar. Então é importante ter um marco, a gente precisa de ter marcos para poder seguir a vida, mesmo nas nossas metas. Eu quero estudar, mas eu quero estudar o quê? O que eu vou fazer? Não, eu vou começar uma nova pós-graduação, eu vou começar um novo trabalho, eu vou começar um novo hobby, eu vou começar a cuidar de mim desse jeito, eu vou começar a observar o que eu estou fazendo que está me deixando ansioso, que está acabando com a minha saúde mental. Então eu tenho metas. Então se eu coloco um marco como Janeiro Branco, eu vou começar amanhã. Aí eu já tenho um compromisso maior e eu vou poder cuidar melhor da minha saúde mental. Muito bem, Regina, você disse sobre acabar com a saúde mental. E a gente vê muitas pessoas falando, postando e reclamando: minha saúde mental não está legal, estou acabando com a minha saúde mental. O que faz com que a gente acabe, prejudique a saúde mental de fato? Eu imagino, e dentro das perspectivas dos estudos, que a gente quer ser muito resiliente com tudo, né? A gente quer dar conta de tudo. E aí a gente não dá conta. Então, assim, numa questão de trabalho, a gente tem um trabalho que me desgasta muito, que eu não consigo sair daquele ambiente. E isso vai acabando comigo, porque eu vou tentando para ficar ali. É a mesma coisa que eu falo assim, você calça um sapato e ele está te machucando, né? E aí você insiste, ele vai só machucando. Então, eu vou acabando com a minha saúde mental quando eu estou em um ambiente que vá me forçar a ser mais resiliente a cada dia. Em específico, só te interrompendo um pouquinho, essa parte do trabalho, quando a pessoa está, né, desgostosa do trabalho, cansada, a síndrome de burnout seria isso? Né, que hoje a gente pode abordar um pouquinho mais profundo sobre esse tema, e a gente vai marcar um programa aqui com a Regina para a gente falar com especialistas sobre esse tema que é a síndrome de burnout. Mas resumindo, é isso, é estar cansado já. E se não perceber, eu tô cansada e aí eu falo, não, mas eu dou conta e vou pegando mais tarefa, mas aí eu não dou conta disso porque isso é o burnout. Tá indo pro meu limite, então vai me causando esse desgaste mental. E quando me causa esse desgaste mental, eu vou para a síndrome de burnout. E o que acontece acarreta que vem a ansiedade, a depressão e outros sintomas, é isso? Isso, aí pode ter uma ansiedade, pode ter um distúrbio do sono, da alimentação, né? E a ansiedade, gente, qualquer pessoa pode ter crise de ansiedade, qualquer pessoa pode ver esse momento, porque às vezes é do nada. O gatilho para desencadear uma ansiedade vai de qualquer pessoa. Então, cada pessoa tem um limite disso. Para mim pode ser, por exemplo, eu perdi meu cachorro e aí isso vai me causar uma ansiedade muito grande e eu vou entrar numa crise até eu ter que ser medicada, levado para urgência e emergência. Para outras pessoas, isso não causa ansiedade. Então, assim, tem que entender bem que a ansiedade é de cada um. Cada um vive um momento, cada um tem uma resiliência. Tem gente que aguenta trabalhar numa mina 25 anos sem tirar férias, né? Tem outras pessoas que ficam 3 dias. Então vai muito disso. E os sintomas, eles são sempre os mesmos no caso específico da ansiedade?
É a falta de ar, a tremedeira? Pode variar. O calafrio? Aquele calafrio, né? A dor no braço, uma dor muito, assim, latente, que parece ser do infarto, né? Uma dormência. Uma boca amarga, às vezes a pessoa sente isso, a boca amarga. Tremores, né? Às vezes ela não consegue parar de tremer, então ela sente isso. Mas vai de cada pessoa, porque tem gente que tem esses sinais e sintomas. Outros não têm esses sinais e sintomas. Os sintomas são variados. Variados, vai variar de pessoa para pessoa, porque cada pessoa tem um mecanismo de defesa para conseguir controlar essa ansiedade. E às vezes ele consegue controlar em casa, às vezes ele precisa de ir para urgência emergente. Mas que de fato é importante a gente falar sobre isso. A ansiedade, como a gente abordou aqui, é o mal do século, né? É o primeiro ponto para que acarreta outras doenças. Como é que a gente sabe que a gente tem ansiedade ou não está com a crise de ansiedade? Aliás, ansiedade todos nós temos. Né? Agora, a crise, quando ela realmente afeta para o lado negativo, quando que a gente sabe que está nesse limite? Quando me incomoda muito, por exemplo, num ambiente de trabalho, que eu posso citar no ambiente de trabalho, que aparece muito no consultório. É quando a pessoa começa, ela não consegue, ela tem que trabalhar, mas ela não consegue sair. Ela tem que pegar o carro para sair. Aí ela começa a sentir tremores, calafrio, a mão fria, suando, ela não consegue. Então isso já atrapalhando a vida diária dela. Então isso é uma crise de ansiedade que ela precisa. Num relacionamento, por exemplo, quais podem ser os sinais? Quando ela ouve o nome da pessoa. Né? Só às vezes dela ouvir, o coração dispara. Não é aquela emoção, nossa, meu primeiro amor, né, disparou o coração, não. É um disparo de coração que a boca fica mais seca, as mãos ficam mais suadas e a gente tem uma sudorese mais pegajosa. Não é esse suor tranquilo do dia a dia. É quando então, a perna treme também. Isso. Aí você vai somatizar, né, em várias partes do corpo, mas vai ser isso. Então, assim, o nome daquela pessoa desencadeia, que a gente fala que é um condicionamento. Eu ouvir o nome dela, eu desencadeio uma crise de ansiedade. Ou seja, resumindo, quando o ambiente te faz mal, seja em casa, né, no trabalho, na rua, em qualquer lugar. Então ele pode desencadear essa crise de ansiedade. Muito bem, a gente vai voltar com esse bate-papo bacana. Eu gostaria de chamar a atenção, você aí de casa, a você participar com a gente no WhatsApp que está aí na sua tela, enquanto a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre o Janeiro Branco, sobre a nossa saúde mental. É um giro rapidinho e eu volto já já com mais saúde aqui na tela da NTV. Muito bem, estamos de volta com mais saúde na tela da NTV, você sintonizando na sua telinha, no canal 8.1 Digital, estamos no Facebook, no nosso site também. Fique à vontade, participe com a gente, o Mais Saúde de hoje, falando sobre o Janeiro Branco, falando sobre os cuidados, tratamentos, terapias sobre a nossa saúde mental. E a gente volta em mais um bloco com ela, que é psicóloga Regina Cardoso. Falamos da ansiedade. Agora eu gostaria de saber se existe cura, como tratar a ansiedade, que tipo de tratamento, é através de remédio, através de terapia, através de exercício? Como que funciona pra gente curar, se existe a cura da ansiedade, da crise de ansiedade? Olha, tem sim como tratar a ansiedade. Para cada pessoa vai ser de um jeito, né? Como eu falei, cada pessoa tem uma dinâmica para poder tratar. Primeiro com terapia, né? A pessoa precisa se autoconhecer. O autoconhecimento é muito importante. Mas a terapia, aliada também a bons medicamentos, quando ela passa pelo terapeuta, ela vai passar pelo psiquiatra, né? Ele vai ver se pode condicionar com medicação. Porque essa dualidade, o terapeuta e o psiquiatra, é muito importante para saber, porque tem pessoas que não vão conseguir sair desse ciclo da ansiedade. E aí, se a gente ficar só com terapia, eu posso não conseguir tirar ela desse ciclo e ocasionar um surto maior, né? Então, é importante que tenha os dois acompanhamentos, né? E que ela faça também, tenha algum hobby na vida. Ela acha que ela precisa fazer uma caminhada, praticar, estar com os amigos, essas habilidades sociais, ela praticar mais, sair de casa. Porque quando ela fica ansiosa, ela se fecha muito, né? E pensa assim, não, tem que ficar mais dentro de casa porque está tendo essas crises. Então, ela trabalhar essa questão do autoconhecimento e das habilidades sociais, eu acho importantíssimo isso. Se isolar, de fato, não é uma boa alternativa. Não é uma boa alternativa, porque quando eu isolo, eu começo a ter pensamentos repetitivos, né? E aí esses pensamentos podem me causar ansiedade, porque eu fico naquele ciclo. Nossa, eu estou sozinha aqui em casa, tá todo mundo se divertindo, eu não vou porque eu não consigo, e isso me causa ansiedade também no dia a dia. E quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que ter uma certa preocupação, porque muitos desacreditam, infelizmente até nos dias atuais, de que crise de ansiedade pode se passar por uma frescura, ou é algo momentâneo que realmente vai passar. Desabafar com o familiar,
com a amiga, com um amigo próximo, com qualquer pessoa do nosso convívio, é importante? Como que a gente escolhe as pessoas para a gente poder desabafar, contar, né, dos nossos problemas? Ou a gente tem que ir somente no especialista? A gente tem um ciclo de amizade saudável, isso é muito importante, ajuda muito. Eu falo que a rede de apoio que nós temos nos ajuda muito. Mas eu preciso de um especialista que vai me direcionar a sair dessas crises. Os meus amigos podem me ouvir, eu posso chorar, mas eles não têm técnicas para me falar como que eu vou sair dessa crise de ansiedade. Porque às vezes eu fico tratando ali com paliativo, com os amigos, e quando chegar eu estou num surto maior. Então, mas é importante ter uma rede de apoio que vai notar isso para poder indicar, olha, você nesse momento precisa de procurar um especialista, que seja o psiquiatra, que seja o psicólogo, para poder ver, né? Porque nem todas as questões da ansiedade, às vezes é o ambiente. Às vezes a pessoa tem uma outra condição orgânica que ela precisa de um clínico para fazer exames, que ela precisa de verificar sobre isso. A gente citou, né, somente alguns exemplos, né? Como isso. A Regina, que é profissional, expert aqui no assunto, citou aqui no programa, no caso do trabalho. E lá no seu consultório, quais são as principais queixas? É sobre o trabalho, sobre a família, sobre o relacionamento? Eu tenho recebido muito, ultimamente eu estou atendendo mais a domicílio, então eu tenho ouvido muito falar, o pessoal tem trazido muito para mim a questão do trabalho. A questão financeira tem mexido muito com as famílias, né? Porque, infelizmente, é assim, quando a questão financeira não está bem, o resto todo vai desmoronando. Então, essa questão de querer ganhar muito dinheiro, de querer fazer dinheiro muito rápido, e nessa atual circunstância que o nosso país está passando, está muito difícil, né? Para todo mundo. As coisas subiu muito, tem muita conta para pagar, e aí as pessoas trazem muito isso. Mas também tem aquela perspectiva de vida. Eu estou formando agora, o que eu vou fazer? Sabe? A pessoa que está saindo da faculdade tem trazido muito isso. Eu vou fazer um concurso, será que vai dar certo? Então aparecem muitas essas questões. E na parte de relacionamento, Regina, quando a pessoa se fala e a gente vê um século, uma tendência, né, uma geração falando muito sobre a tal independência, eu sou uma mulher, eu sou um homem independente, não preciso de ninguém, é um pouco desacreditado no quesito família, no quesito relacionamento, o que eu acredito que isso não é muito legal. É dependência emocional. O que é a dependência emocional? A dependência emocional, ela é quando eu realmente preciso do aval do outro para tudo, né? Eu preciso do aval do meu marido, dos meus pais, dos meus irmãos para tudo. Porque esse relacionamento hoje, eles estão vivendo relacionamentos muito líquidos, né? Tudo é muito líquido, tudo flui muito rápido. Então não tem aquela base, não tem uma base. Então assim, as pessoas não querem encarar a responsabilidade de família dentro da sua família natural, não querem constituir família, né? Casando. Responsabilidade, filhos, né? Não querem responsabilidade. E aí que é tudo muito rápido. Isso não acontece assim, a gente tem um ciclo para seguir, né? Então, quando acontece isso, fica esse relacionamento muito fraco e aí essa dependência emocional é muito grande. Por quê? Eu, para sair dessa dependência, eu vou procurar um outro relacionamento. Era isso que eu ia te perguntar. Como é que faz para quebrar esse vínculo, essa dependência emocional? Primeiro, você tem que ter um autoconhecimento. Você tem que olhar para você, né, e falar, olha, eu me amo, eu gosto de mim, eu vou cuidar de mim primeiro. Porque se eu não cuidar de mim, como eu vou cuidar de outra pessoa? Se eu não gostar de mim, do que eu vejo na frente do espelho, como que eu vou, né, poder seguir? Eu sempre falo assim, a primeira pessoa que tem que amar sou eu, para depois eu conseguir amar o outro e não ter essa dependência, porque eu posso trabalhar, eu posso fazer o que quiser, mas eu tenho o meu marido, a gente tem uma vida junto, mas cada um sabe o lugar que ocupa dentro do espaço do outro, isso é importante. Se amar em primeiro lugar. Se amar em primeiro lugar, se cuidar mesmo, olhar para você e falar, nossa, olha como eu tô bonita hoje, como eu sou inteligente, como eu posso fazer as coisas. Eu tenho esse poder de poder fazer as coisas, então eu tenho que acreditar, porque o meu ano novo, ele acaba hoje, começa amanhã e começa depois de amanhã, cada dia, então eu tenho que acreditar nisso. E voltando a falar do ano novo, a gente ouve muito falar que a vida é um sopro e que de fato realmente é um sopro. E às vezes as pessoas estão nessa onda de poder, eu tenho que aproveitar tudo hoje. É a questão do equilíbrio, Regina. Acredito que essa é a palavra. Ter o equilíbrio na nossa vida é um grande passo para que a gente tenha uma vida de sucesso. Isso, porque esse equilíbrio é que vai trazer uma calmaria, né? Que vai manter a minha saúde mental. Porque se a vida é tudo hoje, se é um sopro, eu quero viver hoje, só amanhã, se eu acordar amanhã e tiver que viver. E o que você fala para essas pessoas que têm
essa mentalidade. Eu vou viver hoje, eu recebi hoje, vou aproveitar, vou comprar, vou comer o que eu quero, porque a vida é um sopro, eu vou gastar hoje, vou pra praia hoje, vou aproveitar hoje. Viver, né? Vou viver isso. Vamos viver. Mas você vai continuar vivendo amanhã. E aí, como que você vai fazer? Então, você tem que fazer, né, um planejamento, porque essas metas que a gente fala, você tem que fazer um planejamento para amanhã, porque pode acontecer que eu morra hoje, que eu saia ali e morro. Mas e amanhã? Se eu vou acordar, e aí? Como é que eu vou fazer? Então, vamos planejar um pouco de cada, sem ansiedade, não vamos construir grandes castelos, vamos ser realistas, com o pé no chão. Eu ganho um salário mínimo, o que que eu posso construir dentro disso, né? Eu tenho um emprego, o que que eu posso construir dentro disso? Eu tenho uma minha família, eu preciso prover essa família, eu tenho um relacionamento que está capengando, que eu não sei o que que eu faço, o que eu posso sentar? Vamos conversar, vamos ver o que que é, porque eu falo, a gente é de diálogo, o ser humano é de diálogo. Você não lê pensamento e nem eu sei ler pensamento. Eu falo assim, eu não consigo ler pensamento. Se você não falar pra mim se você gosta cozido, assado ou frito, eu não vou saber, né? Então vai sempre ficar naquela coisa, a gente discutindo por uma coisa que eu não sei. Então conversa com seus pais, conversa com seus amigos, trabalho, tudo você tem um jeito para conversar. Ah, mas não tem jeito. Então vamos organizar, vamos mudar de trabalho, vamos fazer uma outra coisa, né? Vamos mudar de carreira, vamos dar uma virada. Eu falo por mim mesma, eu fui contadora há 25 anos e quando a psicologia chegou para mim bem cedo, eu quis fazer psicologia bem cedo, mas como eu não pude fazer, mas eu trabalhei isso a vida toda, que eu ia ser psicóloga. Então, assim, uma mudança de carreira para mudar os ares da vida da gente. Sem pressa, sem pressa, com tranquilidade. Então vamos lá, né? Dá uma dica pro pessoal de casa que está acompanhando o nosso programa. A gente falou tanto do planejamento, é o primeiro programa desse 2024. Qual que é o primeiro passo? Como é que funciona esse planejamento? É um papelzinho, anotar num papelzinho, no celular, na porta da geladeira? Explica pro pessoal de casa, dá uma dica bacana para quem realmente virar essa chave nesse 2024. Eu falo que o primeiro passo para você que está em casa, que está me ouvindo, ou para os meus pacientes, é olhar para você. Olha para você, o que você é capaz de fazer? E aí começa com fazer metas. O que eu posso fazer amanhã? O que eu posso fazer depois de amanhã? Vamos colocar metas pequenas. Mas olha para você, toma um banho gostoso, olha a roupa que você está vestindo, sente você. Olha o que você pode fazer. Porque se você estiver bem com você, você pode dominar o mundo, tá? Então eu acho que é isso. E a respeito da saúde financeira, esse planejamento inclui isso também? O planejamento inclui isso. Porque assim, agora, né? O mês de janeiro, gente, é um mês que tem muitas promoções. Todo mundo fica louco para comprar, né? Então tem muitas coisas. Mas eu tenho que olhar, eu preciso disso para comprar? Eu preciso dessas coisas para me conseguir organizar. E aí talvez tentar um segundo trabalho, tentar um trabalho alternativo, que eu falo assim, todo mundo hoje tem 2 empregos, 3, né? Então, às vezes, o salário que uma pessoa que trabalha comigo ganha não é o salário que eu ganho. Então eu tenho que viver dentro das minhas condições. Então vamos planejar, vamos guardar um pouquinho. Eu ganho 1.412, que é o salário agora. Eu vou guardar R$200. Ai, Regina, mas não dá para guardar R$200 todo mês. Guarda R$50. Guarda R$50. Porque no mês que vem você tem R$50. Se você quiser fazer alguma coisa, uma programação, guarda R$50. Ah, mas eu quero levar meu filho para fazer isso. Conversa com ele. Esse mês não dá, porque tem material de escola, tem muita coisa. Então vamos planejar. Eu acho que planejamento é importantíssimo para a gente ter uma saúde mental boa. Um outro fato que a gente tem acompanhado sobre essa geração, se fala muito em independência, em solitude, estou vivendo a minha solitude. Qual que é a diferença? Solitude e solidão. As duas são válidas, a gente tem que passar por isso e vivenciar isso? Precisa realmente, porque solitude é você estar bem com você. Você pode estar em qualquer lugar e estar bem, né? A solidão, você vai estar na 25 de março lotado e você vai estar sozinho. Né? Então tem essa diferença. Então a solidão não é bom, mas a solitude sim, você precisa se conhecer. Para ter o autoconhecimento, você precisa desses momentos com você, né? Então assim, eu acho que você precisa se conhecer e essa solitude, ela é importante porque você precisa saber quem de fato você é no dia a dia, como que você vai enfrentar as situações. É o autoconhecimento, como você disse. Como é que faz pra gente se autoconhecer? Só através de terapia com especialista? Tem alguma técnica? Quando que a gente começa? A técnica é terapia, né? A técnica é com terapia com psicólogo, tá, pessoal? Terapia com psicólogo, com pessoa especializada, que tem conhecimento, que vai te dar um direcionamento. Porque não adianta eu começar com uma técnica mirabolante que não vai funcionar, ela não tem resultado. Então o psicólogo, ele tem ferramentas, né, que ele foi construindo durante anos e anos de estudo, né? A psicologia tem 50 anos que vem estudando essas ferramentas para poder ajudar.
para poder trabalhar essas questões. Não adianta a pessoa se trancar, agora eu vou ficar sozinha, terminar um relacionamento. Eu vou ler um livro e vai me ajudar. Eu vou ler um livro que eu vou me conhecer. Não tem isso. A minha companhia. Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado. Tem algumas coisas que a gente fala que é terapêutico, mas não é terapia. Igual, por exemplo, eu tenho um hobby. Então, isso para mim é terapêutico. Eu me sinto bem fazendo isso ajuda na minha saúde mental, mas terapia é com o psicólogo. Tá? Muito bem. E qual é a hora que eu devo procurar o psicólogo? Quando eu me sentir incomodado, né? Eu acho que assim, quando você sentir que não tá bem, que você se sentir incomodado com qualquer coisa, você fala, não, será que agora eu preciso de um especialista para ver o que tá acontecendo? Porque muitas coisas que está acontecendo comigo, eu não tenho resposta, então eu preciso de uma ajuda profissional. E como é que faz pra gente conhecer um pouco mais sobre a Regina Cardoso, aonde que eu encontro essa especialista, onde que eu bato um papo com você, às vezes até sem compromisso, o pessoal que tá acompanhando o nosso programa, pode chamar aí nas redes sociais, tem certeza que você vai atender com o maior carinho do mundo. Com certeza. Eu estou esse mês de janeiro, eu ainda estou com a minha agenda fechada, né? Porque eu estou trazendo umas novidades para o mês de fevereiro. No mês de fevereiro eu vou estar com um consultório, um endereço novo, vou estar atendendo em consultório. 2024 já diferente aí, ó. As minhas metas, né, que eu coloquei. Então, em fevereiro eu vou estar com um consultório novo, vou divulgar bastante, né, para vocês. Tá? Se quiser divulgar, já pode divulgar aí. Isso, vai ter, o consultório vai ser lá no Califórnia, né, na rua Adão Basílio de Brito, 141. Então, assim, eu estou preparando muitas novidades. Vou fazer atendimento em grupo, que é uma nova especialidade que eu fiz uma pós-graduação. A gente vai trabalhar com rodas de conversa. Vou abrir atendimentos voluntários também, porque eu faço muito trabalho voluntários. Então vai ter muita novidade. Mas por enquanto vocês podem me encontrar pelas redes sociais. Qual é o arroba? @ Regina Cardoso no Instagram. E o telefone é 99103-9316. Vamos lá, repete o telefone aí devagarzinho, pro pessoal de casa poder anotar. 99103-9316. 9316 no @ Regina Cardoso. Regina, é um prazer recebê-la aqui no programa, pra gente começar bem esse 2024 e emanar um pouquinho aí da sua energia, que é muito boa. Tenho certeza que você aí de casa também vai ficar com mais esperança, com mais vontade de ter um 2024 melhor. Obrigado mais uma vez e todo sucesso do mundo. A gente se encontra esse ano por aí. Com certeza. Eu que agradeço, né? Agradeço sempre o convite de estar aqui participando com vocês. Vamos fazer um ano diferente, gente. Vamos olhar pra gente, vamos cuidar, vamos fazer um ano melhor, tá bom? Um feliz 2024 para todos. Muito bem, tá aí a especialista, a psicóloga Regina Cardoso participando aqui do Mais Saúde, que vai para um giro rapidinho, pequeno intervalo. E ó, a gente volta com ele, o Dr. Rafael Vinhal, psiquiatra. A gente vai falar lá do início, lá da nossa infância, os traumas, como cuidar da saúde mental das nossas crianças também, o que é muito importante. Vamos falar de prevenção também. Não sai daí não, que o Mais Saúde vai para um giro rapidinho e eu volto já já. Ok, estamos de volta com Mais Saúde aqui na tela da NTV. Abordando assunto importante no nosso primeiro programa desse 2024, estamos falando do Janeiro Branco. Estamos falando de saúde mental, programa especial de hoje, e a gente continua nesse viés, nesse bate-papo, agora recebendo aqui no nosso programa o Dr. Rafael Vinhal, que é psiquiatra e também médico do sono. A gente vai falar sobre prevenção e vamos trazer dicas também para você ter noites tranquilas nesse 2024. Você que sofreu com 2023, não dormiu direito, preocupado, então preste atenção nesse bate-papo e participe com a gente através do nosso WhatsApp. Bom, doutor Rafael, prazer recebê-lo aqui no programa. Seja bem-vindo ao Mais Saúde. Muito obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Eu acompanho o Dr. Rafael pelas redes sociais, sou um seguidor seu e muito obrigado por ter atendido o nosso convite e vim cá trazer um esclarecimento numa bandeira que é muito importante, né, doutor? Que é o Janeiro Branco. Sim, com certeza. É o primeiro mês do ano, né? É importante que neste primeiro mês a gente faça reflexões, que a gente pactue novas metas, que a gente faça um planejamento a ser seguido durante o ano e que a gente não só planeje, mas que a gente cumpra também. Muito bem, a gente ouviu dicas aí com a Regina, como poder cumprir, né? Sempre com o pezinho no chão. Uma especialidade do Dr. Rafael é a infância, são as crianças, né? Você que atende as crianças, os jovens também, de modo geral, mas em específico as crianças. As crianças sofrem também desde cedo com problemas da saúde mental, doutor? Sim, com certeza. Muitas vezes só os jovens não. Todos nós sofremos, né? Todos são sujeitos
e somos humanos. As crianças, às vezes, elas não são ouvidas e não são observadas, mas elas precisam de atenção, elas precisam ser ouvidas, precisam ser observadas. O que mais vai chamar atenção em uma criança é uma ruptura, uma mudança abrupta no humor ou no comportamento. A criança, ela vinha com um determinado comportamento e de repente ela muda, ela se isola, ela se irrita, adota um comportamento às vezes mais opositor ou mais desafiador, ou começa a ir mal na escola, por exemplo. Então qualquer mudança abrupta no comportamento ou no humor, é importante a gente ficar atento, são sinais de alerta. Muito bem. As crianças também têm crise de ansiedade? É só os jovens ou os mais velhos que estão ali exaustos com o trabalho? As crianças também têm crise de ansiedade? Tem depressão, doutor? Com certeza, e tem aumentado bastante, né? Por quê? Por quê? Olha, um dos motivos que a gente preconiza hoje é o não uso de telas na primeira infância, né? Até os 5 anos de idade, o ideal é que a criança não tenha acesso a telas. A partir dos 5 anos de idade, talvez 1 hora de tela. Na adolescência... Quando o senhor fala tela, é tanto a TV quanto o tablet, as redes sociais? TV, tablet, videogame, tudo que estimula. E hoje é muito estímulo, então... Os jovens, as crianças, eles não conseguem curtir o tédio, o ócio. Existe uma grande distorção do que é bem-estar, do que é alegria, né? Por exemplo, se projeta muito bem-estar no ter ou no outro, né? Se eu estou com meu amigo, ou se eu estou jogando, ou estou feliz, ou estou calmo. Agora, se eu não tenho tablet, se eu não tenho videogame, se eu não estou jogando, ou não estou na companhia de alguém, eu tenho tristeza, ou eu tenho, por exemplo, ansiedade. E isso não é tristeza, não é ansiedade, né? Tristeza é algo muito mais sério, ansiedade também. Isso talvez seja também sintomas de uma dependência emocional ou de uma dependência de eletrônicos. Então é importante a gente rever tudo isso, né? Aprender também a curtir aqueles momentos de paz, com tédio, com ócio, com rotina. Ah, o senhor disse sobre tristeza, principalmente as crianças. Os pais sofrem muito com isso. Ver os filhos tristes, ver aquela criança com tristeza, parece que a gente sofre. Parece não, de fato a gente sofre também. É importante a criança passar por esse momento de tristeza, entender que nem tudo é perfeito, que nem tudo é felicidade? Todos nós temos frustrações todos os dias, toda semana, inclusive as crianças. Então é importante a gente aprender o que é tristeza, o que é felicidade, aprender a lidar com as emoções, né? Até os 5, 7 anos é onde a gente está desenvolvendo maior essa habilidade de lidar, de compreender essas emoções, e a gente precisa aprender a distinguir isso e precisa aprender a ter estratégias para sair da tristeza, para sair da ansiedade, né, para ficar bem consigo mesmo. E para os pais, os familiares que estão acompanhando o nosso programa, doutor, tem alguma dica para quando a gente vê ali aquela criança, o filho, o neto, o sobrinho, o afilhado, enfim, triste, é permanecer no não ali, é aconselhar, é conversar? O que fazer no momento de tristeza da nossa criança, do nosso familiar? Então, cada pai, ele sabe muito bem como é o comportamento daquela criança, como acalmá-la, né? Tem crianças que vão exigir naquele momento um pouco realmente de distância para que ela possa se compreender o que aconteceu, né? Para que ela possa se acalmar sozinha para depois retornar para o convívio. Já outras não, outras vão exigir ali talvez que haja um aconchego, uma conversa, um abraço, um colo. Então cada momento vai exigir um comportamento diferente dos pais. Por isso que é importante, na verdade a pergunta é um pouco mais direta, doutor. As crianças devem fazer terapia também, ter ali o seu terapeuta, o psicólogo, ir no psiquiatra? Com certeza, A partir de que idade, doutor, e qual momento? Olha, desde os primeiros meses de vida, a criança ela pode frequentar um profissional. Por exemplo, eu sou psiquiatra, eu sou especialista em infância e adolescência, em desenvolvimento. Então, crianças com risco no desenvolvimento, com atrasos no desenvolvimento, atrasos na fala ou alterações comportamentais nos primeiros meses, primeiros anos de vida, elas já podem vir ao psiquiatra. Mas, e ao terapeuta também.
né? A psicologia trabalha muito com reabilitação infantil, reabilitação neuropediátrica. Então é importante que né, quando a gente observa alterações em comportamento, em humor, que a gente encaminha essa criança para um terapeuta, né? E de forma cada vez mais precoce. Então, hoje tem psicólogos, sim, que trabalham com bebês, que trabalham com a primeira infância, com 1 ano de idade, 2 anos de idade. Então, sempre é tempo. Até para, no caso de como prevenção, né? E até para o diagnóstico de algum outro transtorno. Sim. Por isso que é importante ir mais cedo ao especialista? Sim, exatamente. Por exemplo, uma criança vai iniciar as aulas agora com problemas de aprendizagem, né? Problemas de aprendizagem tem uma gama de transtornos que podem trazer alterações na aprendizagem, desde uma ansiedade, uma dislexia, que é uma dificuldade para compreender o português, uma descalculia, que é uma dificuldade para aprender a matemática, um déficit de atenção e hiperatividade, a volta às aulas, ela cria também essa ansiedade nas crianças? Sim, é tudo novo, né? Muitas vezes pode ser um turno novo, a criança que está passando do período vespertino para o período matutino, ou uma escola nova, uma sala nova. Tem escolas que vão mesclar os alunos, então são colegas novos, às vezes mais disciplinas que a criança vai pegar, então cada vez a criança vai ter mais atribuições. Então gera sim uma ansiedade. Hoje mesmo atendi uma criança que iria mudar de escola, né, e também está progredindo do turno vespertino para o matutino, vai ter mais matérias, e ela já estava preocupada. Será que eu vou dar conta do espanhol? Será que eu vou dar conta das ciências? Que interessante. Como que vai ser? Será que eu vou sair bem no primeiro bimestre? Será que eu vou ficar de recuperação? Então, sofrendo muito por antecedência com o futuro. Ansiedade. Quantos anos esse paciente? Essa paciente, ela tem 12 anos. 12 anos. Mas muitas vezes a gente pega também, é muito comum na infância, ansiedade de separação. Quando a criança ela está ali entrando na escola e ela separa de um dos cuidadores, né, que estão ali com ela. Essa distância familiar, né? A distância familiar. Ou da figura paterna, ela também pode sofrer e pode haver uma recusa a ir para a escola, choros. Às vezes a criança se queixa na escola de dor de cabeça, dor abdominal, na barriga, pede para ligar para os pais com frequência. É verdade, olha que bacana isso aí. Bom, outra área que é importante, já que a gente está falando da infância, das crianças, a gente vai para o intervalo, mas já vou deixa aqui no ar. Vamos falar sobre TDAH um pouquinho. Tá? É um assunto que está super em alta e faz parte dessa pasta, dessa bandeira da saúde mental. Vamos girar então, produção, rapidinho o nosso intervalo, e o Mais Saúde de hoje tá jóia. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com Mais Saúde no canal 8.1 Digital, a NTV, e também através do Facebook, no nosso site. Participe com a gente, o Mais Saúde de hoje, trazendo essa bandeira do Janeiro Branco. Estamos falando sobre saúde mental e a gente volta no nosso último bloco, recebendo o psiquiatra, o Dr. Rafael Vinhal, que também é médico do sono, e a gente vai falar um pouquinho como ter aí boas noites de sono nesse 2024. Já vamos começar então com essa dica. Existe alguma dica para quem teve insônia durante 2023? Eu acredito que prejudica muito a saúde mental quem não dorme bem. O que fazer para dormir bem? Então, é preciso, para dormir bem, a gente primeiro se respeitar, a gente se conhecer, ter esse autoconhecimento que a Regina tanto falou, né? Saber o que a gente pode programar durante o dia, porque às vezes a gente optou por viver numa sociedade multitarefas e a gente assume várias funções hoje. Chega o final do dia, às vezes a gente não conseguiu cumprir com todas essas tarefas e a gente acaba deitando, às vezes ansioso, preocupado com as tarefas que a gente não cumpriu, preocupado com as tarefas que a gente tem que fazer nos próximos dias, nas próximas semanas. Então é importante ter esse planejamento, ter uma rotina, mesmos horários de acordar, mesmos horários de dormir, de fazer as refeições, ter um checklist no dia, talvez, da quantidade de tarefas que eu consigo executar. O que eu não consigo executar, eu esqueço, 2, 3 horas antes de dormir. O ideal é que a gente fuja do eletrônico, que a gente evite, por exemplo, mensagens de WhatsApp, redes sociais, o que hoje é muito difícil, né? Os eletrônicos, eles inibem a melatonina, que é o hormônio do sono. Levar o celular para a cama, né? Jamais, né? A gente jamais deveria levar um eletrônico pro quarto, né? É um sinal de que a gente não
está se respeitando, porque inibe o hormônio do sono, agita o cérebro e às vezes vai prorrogar ali o seu horário de dormir em talvez 2 horas. Então a gente está dormindo cada vez mais tarde, acordando mais tarde, e isso altera todo o metabolismo. Vários hormônios do corpo, eles são regulados pelo fato de você dormir à noite, estar desperto de dia, dormir 7, 8 horas de noite de sono ali para um adulto. Crianças talvez vão precisar de 9 a 12 horas de sono por noite, então é importante a gente ter esse conhecimento. E importante essas dicas que sirvam aí para os pais, que levem essas dicas aí de fato para dentro aí do seu ambiente para as crianças, né? Para que não levem, né, o digital para a cama na hora de dormir. Sim, e os pais às vezes, eles trabalham muitas vezes de manhã e à tarde, chegam à noite, eles querem compensar o tempo com a criança. E a criança, ela tem uma grande janela de sono e ela precisa dormir mais cedo, ali por volta de 8h30, 9 horas da noite, para poder estar desperto às 6 da manhã. E infelizmente, às vezes os pais vão dormir 11 horas, meia-noite e prorrogam o tempo de sono da criança. E durante o dia, a criança que dorme ali 6, 7 horas por noite, ela está privada de sono. E privação de sono vai cursar com irritabilidade, com comportamento opositor, desafiador, com ansiedade, com sintomas de tristeza, até ideação suicida pode acontecer em pessoas privadas de sono. Ou seja, não dormir bem, de fato comprovado pela medicina, que afeta a saúde mental. Sim, nós passamos 8 horas aproximadamente do dia dormir demais também. Dormindo, então dormir demais também faz mal. Para um adulto, dormir menos de 5 horas por noite ou dormir mais de 10 horas por noite, isso aumenta o risco cardiovascular, de infarto, por exemplo, de AVC, de doenças endocrinológicas, metabólicas. Muito bem, a gente vai reservar um programa também com o doutor aqui pra gente falar sobre a saúde do sono, tá? A gente abordou esse tema porque é importante, saúde mental, pra gente comprovar e mostrar pro pessoal de casa. Pode ser um diagnóstico precoce também, pra quem não tá dormindo bem, que existe, né, algum transtorno ali na sua saúde mental. Falando de transtorno, TDAH, a gente deu uma pincelada aqui sobre o TDAH. A gente vê muito, doutor, as pessoas, os jovens, até a terceira idade, sendo diagnosticado com TDAH. Sempre teve o TDAH de fato lá na infância ou ele acontece no meio do caminho? Certo, o diagnóstico de TDAH, ele pode ser dado tardiamente, na vida adulta, na senescência, mas o que acontece? Os sintomas têm que ter iniciado até os 12 anos de idade. Obrigatoriamente, aquela pessoa, ela precisa ter sintomas antes dos 12 anos de idade. Senão, a gente não considera isso um TDAH. O que pode ter ocorrido? Às vezes, a pessoa, ela tem um coeficiente intelectual, uma inteligência mais elevada, ela nunca teve prejuízos escolares, ela sempre conseguiu mascarar os sintomas do TDAH, se organizar, se autorregular. Chega na vida adulta, ela começa a sofrer várias pressões do trabalho, com família, multitarefas, né? E ela passa a ter mais sintomas, né? A demonstrar mais sintomas do déficit de atenção e da hiperatividade. Então, isso pode acontecer, de a pessoa ser diagnosticada com TDAH. Mas antes de se diagnosticar esse TDAH, eu tenho que pensar, essa pessoa, ela está dormindo um número de horas adequada. Olha o né? tanto que é importante o sono. Ela não está privada de sono, porque se ela estiver privada de sono, ela vai ter sintomas de hiperatividade, de desatenção. Quando a gente não dorme bem, a gente não atinge o sono REM, a gente não vai ter atenção, concentração, memória. Outra questão, ela tem um planejamento do dia, o dia dela está sendo executado com tarefas, com a quantidade de tarefas que cabe naquele dia, que às vezes a gente planeja muitas tarefas para o dia, a gente se frustra por não conseguir executar e a gente acaba dizendo que a pessoa tem uma hiperatividade. E hoje as pessoas querem muitas vezes tomar um remédio para dormir, um estimulante para ficar acordado e para estudar, um antidepressivo para ficar feliz. Então essa busca do autoconhecimento, de uma rotina adequada, é muito importante, de levar a vida mais lentamente. Muito bem, vamos aqui mandar o recado dos nossos telespectadores. Boa noite, o programa do David está
trazendo uma matéria fundamental em nossas vidas. Parabéns, deixa eu ver aqui quem mandou. É a Marisa, beijão pra você, Marisa, obrigado pela participação. Tem mais gente com a gente, a Helenice também participando, Carolina. É um assunto de fato muito importante para toda a nossa sociedade. Bom, a gente está falando específico das crianças. O TDAH, então, pode ser diagnosticado até os 12 anos, é isso? Aliás, pode ser diagnosticado na vida adulta, normal, até na velhice, mas desde que os sintomas tenham iniciado até os 12 anos de idade. Esses sintomas, quais são os principais? A pessoa ela tem que ter pelo menos 6 critérios diagnósticos para desatenção ou 6 critérios diagnósticos para hiperatividade, que vão incluir, por exemplo, erra por descuido. Às vezes, quando chamado, a criança parece não ouvir porque ela fica desatenta, evita atividade que exija esforço mental prolongado, muito desorganizada, ou, por exemplo, procrastinadora, crianças que não param quietas, que são muito impulsivas para falar, impulsivas para agir, crianças que parecem sempre estar a 1000 por hora, que não param sentadas em locais que é para ficar sentado, às vezes até em atividade de lazer, ela mantém um comportamento tanto de hiperatividade quanto de desatenção. Meninos, às vezes, predominam sintomas de hiperatividade, e em meninas, muitas vezes, predominam sintomas de desatenção. Muito bem, o senhor disse uma palavra aí que está também super em alta, que é procrastinar. O que é procrastinar, para quem não conhece? A gente vê aí, principalmente os influencers, essa era digital, estou procrastinando, né? Quem faz muito atividade física fala, hoje eu procrastinei. O que é? Procrastinação ocorre quando eu poderia fazer algo agora ou hoje e eu sempre estou deixando para depois, dizendo que eu posso fazer isso depois. E eu sempre deixo de executar aquela tarefa. E tem como evitar isso? Sim, tem como evitar. Uma das técnicas que a gente pode utilizar, justamente a pessoa ela pode elaborar um checklist com as atividades mais importantes que precisam ser executadas de forma imediata para as menos importantes. E aí ela vai sanando... Na listinha mesmo, na tradicional listinha, pode ser, doutor? Na tradicional listinha, né? Porque é muito visual. Quando ela visualiza e ela estratifica por grau de importância, ela não vai deixar de fazer, né? E você ter muita determinação, muito foco. E essa listinha, a gente via antigamente os pais fazerem isso, colocar na porta do quarto, na porta da geladeira. Hoje vai ter que fazer isso às 7 da manhã tomar café, às 7h30 escovar os dentes, o horário da leitura, o horário da oração, o horário da escola, enfim, o horário até de mexer nas redes sociais. Isso é importante? É uma dica? Vale nos dias atuais isso? Sim, é extremamente importante. A gente precisa de rotina, né? A rotina vai nos dizer o que é dia, o que é noite, ajudar com que a gente regule, por exemplo, os horários de dormir, os horários de estudar, para que a gente não deixe, por exemplo, os estudos para depois, para que antes a gente, por exemplo, faça as tarefas, para que depois a gente brinque. Então é importante que a gente tenha a rotina, porque a vida, ela é uma rotina. E a gente, para poder entender, a gente vê tanto, eu não gosto de rotina, eu quero quebrar a rotina desgastou o meu relacionamento, sempre colocam a culpa na rotina, e agora o doutor vem no viés contrário e de fato real concreto, porque tem estudo, né? Para isso, falar de que a rotina é essencial. Então a rotina é uma boa dica para ter um 2024 de sucesso, uma melhoria na saúde mental? Com certeza, a quebra da rotina, ela também pode estar inserida dentro da rotina, né? Durante o dia, eu posso, em alguns minutos, em algum horário, tirar um horário só para mim, né? Para eu fazer uma atividade de lazer. Nos finais de semana também eu vou quebrar a rotina. Nas férias eu também vou quebrar a rotina, mas não se pode quebrar a rotina todos os dias, a todos os momentos, senão a gente vive realmente uma vida desregrada. Muito bem. Lá no seu consultório, doutor, quais são as principais queixas aí dessa criançada, dessa nova geração? Eu atendo muitos problemas de neurodesenvolvimento, autismo, déficit de atenção e hiperatividade, problemas de aprendizado, dislexia, ansiedade, problemas de depressão, esquizofrenia na infância, uso de álcool e drogas na adolescência,
problemas de insônia, tanto em bebês quanto em crianças, em adultos, eu acabo atendendo também todas as faixas etárias. Mas, assim, o grande foco, assim, na adolescência já passa a ser ansiedade, depressão, na vida adulta também. A gente percebe que o quanto antes ser diagnosticado qualquer transtorno, né, qualquer sintoma, seja ele de ansiedade, né, que afeta de fato a saúde mental, é importante. Eu gostaria o senhor, como autoridade, expert no assunto, olhasse para a nossa Câmara e deixasse a mensagem desse Janeiro Branco, a importância da prevenção, do diagnóstico, da visita ao especialista quanto mais cedo. Isso, é importante a gente aproveitar este ano, esse Janeiro Branco, para buscar um autoconhecimento, para realizar um planejamento, metas executáveis ao longo do ano, para que a gente possa planejar o nosso dia, para que a gente possa ter boas noites de sono, ter bons momentos com a família, boas quebras de rotina também, bons momentos de lazer, né? O que a gente fala muito hoje em medicina do estilo de vida, que seria uma medicina preventiva, e os pilares para isso é a gente dormir bem, a gente se alimentar bem, a gente fazer atividade física. Então, fica a ideia para que a gente possa trabalhar em cima disso. Tudo bem, e onde que encontra o Dr. Rafael Vinhal? Eu estou no @dr.rafaelvinhal no Instagram, nas redes sociais, e lá mesmo, você clicando, você me encontra nos meus locais de trabalho. Aqui em Patos de Minas, atendo na Rua Rio Grande, no bairro Sobradinho, número 114. Muito bem, então repete aí o arroba mais uma vez, @dr.rafaelvinhal. Prazer recebê-lo, senhor, e a gente começar muito bem esse 2024. Dá uma vontade da gente renovar tudo, até a nossa saúde mental melhora. Obrigado mais uma vez por contribuir pela saúde mental da nossa sociedade. Aí, obrigado, eu que agradeço. Muito bem, a você de casa, o meu muito obrigado pelo carinho, pela nossa audiência. Vamos cuidar da nossa saúde mental, tá bom? Feliz 2024, a gente se encontra aqui na próxima semana.